Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a tia Meire veio contar uma história muito linda para vocês. Essa história chama O Caminho da Salvação. Olha aqui que lindo o caminho da salvação. E aqui tem, todo o caminho a seguir. Vamos começar pelo da criação. Olha esse pezinho fofo. Então aqui nós vamos aprender, e falar sobre a criação. Aqui nos lembra quando Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há. E tem um versículo bíblico que fala: no começo Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Que lindo! Então foi nosso Pai lá do céu, foi Deus quem criou tudo o que há na terra, todas essas maravilhas, o ser humano com a sua imagem e semelhança, os animais, os mares, as flores, tudo que a gente vê nessa terra foi o nosso Deus quem criou. Aí tem o outro passo do caminho da salvação, que é esse fruto aqui, ó. O que nos vem lembrar esse fruto? Esse fruto vem nos lembrar de Adão e Eva, que foram um ser humano, como nós, com semelhança à imagem de Deus. Deus criou, Adão primeiro, como sua imagem e semelhança, soprou seu espírito, na vida dele, e Eva é a mesma coisa, tirou Eva da costela de Adão, e criou, o homem e a mulher com a sua imagem, como imagem e semelhança de Deus. Então nós somos semelhança de Deus, o nosso Criador. Mas ele tinha dado uma ordem, ele tinha falado para Adão e Eva que eles podiam desfrutar de tudo que Deus tinha criado, de tudo ali onde eles viviam. Apenas não podiam, ali no Jardim do Éden, não podiam tocar no fruto, comer do fruto, pegar o fruto da árvore que era proibida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva acabou ouvindo a serpente, que é o símbolo do inimigo das nossas almas, e acabou desobedecendo e comeu o fruto e ofereceu, ali para Adão. Os dois acabaram comendo o fruto. Eles foram o quê? Desobediente. E aí entrou o pecado, o começo de tudo. Por quê? A desobediência é um pecado e o pecado nos afasta de Deus. E aqui tem um versículo: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, quando aqui vem dizer que a morte se espalhou por toda a raça humana, quer dizer que nós todos nascemos sobre a maldição do pecado, E o pecado, o salário da morte é o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Então essa morte é a morte espiritual, no sentido de que se nós pecamos, nós se afastamos. E o que aconteceu lá com Adão e Eva foi o pecado da desobediência, porque eles comeram do fruto do conhecimento, da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então eles desobedeceram a Deus. Agora nós vamos para a parte desse coraçãozinho aqui. Esse coraçãozinho está escuro, está preto, Então vem nos lembrar do quê? Do pecado. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. Então,
esse coraçãozinho aqui vem nos lembrar de quando pecamos, né? De quando aconteceu lá o pecado da desobediência entre Adão e Eva. E isso nos afasta de Deus. Então, quando nós erramos, pecamos, né? Cometemos algo, o pecado, né? Nós estamos se afastando de Deus, se afastando da presença gloriosa de Deus, assim como diz o versículo. Agora, nós vamos continuar no caminho da salvação. E aqui nós temos a cruz. O que nos lembra a cruz? A cruz nos lembra a prova de amor mais linda que alguém pode nos provar e pode nos dar. A cruz vem nos lembrar do que Jesus fez, vem nos lembrar do que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz por nós. O seu Pai, o nosso Deus, deu seu único filho para morrer lá na cruz por nós, para que nós tivéssemos a chance novamente da salvação em Cristo Jesus. Então, aqui a palavra do Senhor vem nos dizer, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Que lindo, que maravilhoso. João 3,16. Que palavra gloriosa e que tanto amor assim maravilhoso por nós, nosso Senhor Jesus. Então, Deus, né, fez com que seu filho viesse aqui nessa terra, vivesse as mesmas coisas que nós, passasse pelas mesmas coisas que nós, mas ele não pecou, ele não fez nada de mal, ele só fez bem, mas ele teve que morrer naquela cruz por nós, para que fomos justificados, né, para que tivéssemos a chance da salvação da nossa alma. Então, esse amor é maravilhoso por nós. O que Deus fez por nós, enviou o seu Filho único para morrer por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. É lindo demais, é maravilhoso o que o Senhor Jesus fez por nós. E agora nós vamos ver a outra parte do caminho da salvação. Olha que lindo, uma mãozinha com um coração. E aqui está o pezinho, né, do caminho da salvação, nosso próximo passo. E esse passo é maravilhoso, que é quando nós queremos aceitar, nós acreditamos que Jesus um dia morreu lá na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, para ser nosso Salvador, e nós confessamos com a nossa boca e aceitamos Ele no nosso coração como nosso Senhor e Salvador. Então aqui, criança, você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqui está a oportunidade. Esta mãozinha com esse coração simboliza a oportunidade de você, criança, você, adulto, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você tem essa chance maravilhosa, essa oportunidade para se juntar, né, a Jesus Cristo e ter, né, um dia ganhar a vida eterna. Então, se você quer aceitar Jesus, a tia Meire vai fazer agora uma oração. Essa oração você vai confessar, né? Você vai entregar seu coração a Jesus, vai confessar com a boca que você aceita Ele em sua vida e vai viver essa vida firme e forte nos caminhos do Senhor Jesus. Então a tia vai agora fazer essa oração. Então se você quer aceitar Jesus, faça essa oração com a tia Meire e entregue a sua vida, o seu coração a Ele. Então, criança, você vai, neste momento, fazer assim com as suas mãozinhas,
fechar os seus olhinhos e repetir as palavras que a tia Meire vai dizer, tá bom? Então vamos orar neste momento, essa oração de entrega ao nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero entregar meu coração para o Senhor e quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Amém! Glórias a Deus! Então, se você fez essa oração com a tia Meire, você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, foi a escolha mais linda que você poderia fazer em sua vida e pela sua salvação. E esse versículo, né, aqui a tia acabou nem lendo. E aqui vem dizer, né, se você disser com a sua boca Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Romano 10, versículo 9 e 10. Que lindo! Então, se você aceitou Jesus, você acabou de cumprir esse versículo maravilhoso em sua vida. Agora, tem mais uma parte do caminho da salvação. Olha que bonitinha essa plantinha. Essa plantinha faz parte do caminho da salvação. E olha o pezinho. Que lindo! E aqui está a plantinha. O que será que significa, né? Essa plantinha, tia Meire? Essa plantinha simboliza que depois que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós temos que continuar fortalecidos, então nós temos que continuar crescendo espiritualmente. Então essa plantinha, esse pezinho vem nos simbolizar que esse é um passo de crescimento. Então, quando nós aceitamos, confessamos e aceitamos Jesus no nosso coração e queremos ter uma vida com Ele, aceitamos que Ele é o nosso Salvador e Senhor, nós temos que continuar regando a nossa vida espiritual, regando, cuidando, né? Para ter um crescimento espiritual e para dia após dia ir ganhando ficando salvo, ganhando a nossa salvação, né? Uma vez que nós aceitamos a Jesus como único Salvador, nós podemos nos considerar salvos, mas nós temos que ir regando até chegar o grande dia, né? De nós morarmos no céu eternamente. Então nós temos que continuar cuidando desse nosso crescimento espiritual. E essas plantinhas vêm nos falar o que nós podemos fazer para continuar crescendo espiritualmente e cuidando da nossa salvação. Lendo a palavra do Senhor, né? Praticando, lendo e praticando a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que é ali a boca do nosso Deus falando conosco, com a ajuda do Espírito Santo. Orando, né? Sempre orando, porque orar não é apenas para a gente pedir algo para o nosso Papai do Céu. Orar é falar com o nosso Pai do Céu, né? Nós temos livre acesso. A partir do momento que um dia Ele entregou seu Filho para morrer por nós naquela cruz, sofrer por nós, tudo que Ele sofreu, o véu foi rasgado e nós podemos, através do Espírito Santo, que é o nosso intercessor entre Deus, né? Ele ouve as nossas orações, ele conversa também conosco, ele fala conosco através da sua palavra. Então, quando nós oramos, não é apenas para fazer uma petição, mas é para estar conversando. Nós temos esse acesso maravilhoso, conversando com o nosso Pai, que está lá no céu. Então,
Depois o outro passo, né, para nós continuar tendo esse crescimento espiritual, depois que nós aceitamos a Jesus na nossa vida, é a obediência. Então nós temos que ser obediente. Porque quando nós somos obedientes à palavra do Senhor e tudo que Ele quer para a nossa vida, fica mais difícil nós pecarmos. E como a tia Meire falou lá atrás, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Jesus, da presença gloriosa do nosso Deus. E ainda corremos o risco de perder a nossa salvação. Então, se nós obedecemos a palavra do Senhor e praticamos, nós vamos ter cada dia mais melhora no nosso crescimento espiritual. E vamos pecar menos. Agora tem aquele passo maravilhoso que chega no finalzinho aqui, que é o céu. Que lindo! Que é aonde nós vamos ter a nossa vida eterna. E olha o pezinho aqui do céu. Olha que lindo! Por que amarelinho, né? Porque lá no céu só vai ter coisas maravilhosas, luz, vida eterna, como a palavra do Senhor fala. Então, se nós seguirmos todos esses passos aqui, fazendo a vontade do Senhor, né, se arrependendo dos nossos pecados, né, fazendo cada dia melhorar mais a nossa vida espiritual. Sabemos que não é fácil a vida aqui nessa terra, mas com Jesus na nossa vida, com certeza, se nós ficarmos fortes, firmes e fortes, nós vamos ganhar os céus, que é maravilhoso, que vai ser a nossa casa, né, eterna. Então, a tia vai ler aqui o versículo. Disse Jesus: na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Olha que lindo que Jesus nos vem nos dizer aqui. Ele disse que na casa do pai dele há muitos, né? Algumas traduções, essa tradução tá uma tradução bem diferente e linda também. Mas em outras traduções da Bíblia Sagrada diz que na casa do meu pai há muitas moradas. E aqui vem falar quartos, né? E realmente, na casa do nosso pai tem muitos quartos, tem morada para nós, né? E ele foi preparar esse lugar para nós. Aí depois diz assim, um lugar para vocês. Voltarei e levarei comigo para... Aí ele vem dizer no finalzinho desse versículo que ele foi preparar lugar para nós, que na casa dele tem muitos quartos, que tem morada. E depois ele vai vir nos buscar novamente para nós podermos ir para nossa eterna morada. Que maravilhoso! Mas para nós alcançarmos tudo isso, nós passamos por todos esses passos, nós temos que ficar, né, com a nossa vida espiritual bem, né, fortalecido, ir regando cada dia mais a nossa vida espiritual, a nossa salvação. E com certeza nós vamos ganhar os céus. Amém, crianças? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Que lindo a gente pensar que um dia tudo isso aqui vai acabar e nós não vamos mais estar aqui e nós vamos ganhar a vida eterna. Maravilhoso. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês, crianças, família que vai estar assistindo esse vídeo. Que Deus fale no seu coração. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, não perca essa oportunidade. Aceite, aceite aquele que provou o maior amor por você.
Deus que enviou o seu Filho e Ele sofreu tudo por mim, por você, criança, por todos nós. Esse é o amor maior do mundo. E ainda nos deu a nova chance de vida, de se aproximarmos de Deus novamente, através de aceitar ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.